O mundo ainda era jovem quando o sangue humano tocou o chão pela primeira vez. A terra mal havia aprendido a sustentar passos e as gerações ainda eram poucas. A memória do jardim perdido continuava viva. E mesmo assim, o coração humano já carregava um conflito silencioso. Adão e Eva seguiram a vida fora do paraíso. Agora conheciam o peso do trabalho, o cansaço dos dias e a esperança que insistia em sobreviver. Foi nesse mundo imperfeito que nasceram seus filhos. O primeiro foi chamado Caim. O segundo, Abel. 2 irmãos, com a mesma origem, o mesmo lar, mas caminhos diferentes começaram a se desenhar quase que imediatamente. Caim cresceu ligado à terra. Ele trabalhava o solo com as próprias mãos, conhecia o ritmo das estações, a dureza do chão e a longa espera pela colheita. Abel, por outro lado, escolheu um caminho diferente. Ele cuidava dos rebanhos, observava a vida crescer e se mover diante dos seus olhos. Ambos trabalhavam, ambos produziam, ambos viviam sob o mesmo céu. Chegou o tempo de oferecer algo a Deus, não por uma obrigação imposta, mas por um ato de reconhecimento. Cada um levou aquilo que representava o fruto do seu esforço. Caim apresentou o que colheu da terra. Abel, por sua vez, trouxe o melhor do seu rebanho, as primícias. O gesto, visto de fora, parecia semelhante, mas o coração por trás deles não era igual. Deus olhou para as ofertas e algo ficou claro. A oferta de Abel foi aceita. A de Caim, não. A diferença não estava no valor externo do que foi oferecido, mas na intenção interna, na atitude do coração que acompanhava o presente. E foi aí que tudo começou a mudar. O rosto de Caim se fechou. A alegria deu lugar a um profundo incômodo. O orgulho começou a arder dentro dele. Ele não se entristeceu por ter errado, por talvez não ter oferecido o seu melhor. Ele se entristeceu por não ter sido reconhecido. Sua frustração não o levou a se questionar, mas a olhar para o lado, para o irmão. A inveja não surgiu como uma explosão. Ela veio como um fogo lento, silencioso, mas persistente. Caim olhava para Abel e já não via um irmão. Via um espelho que o confrontava, que refletia sua própria falha, seu próprio sentimento de rejeição. A presença de Abel se tornou um lembrete constante do que ele não tinha. Deus percebeu essa mudança e falou com Caim, não para condená-lo, mas para alertá-lo. Ele disse, por que você está com o rosto transtornado? Se fizer o que é certo, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado está à porta. Ele deseja dominá-lo, mas é preciso que você o domine. O mal estava ali, esperando apenas uma abertura. A escolha ainda estava nas mãos de Caim. Ele poderia dominar aquele sentimento ou ser dominado por ele. Mas o ressentimento já havia criado raízes profundas. E quando não é tratado, o ressentimento sempre procura uma saída, uma forma de se manifestar. A tensão se instalou entre os 2 irmãos. O silêncio começou a pesar. Algo estava prestes a acontecer. E naquele momento, o coração humano se aproximava de um limite que jamais havia sido ultrapassado. Um limite que mudaria a história para sempre. O silêncio entre os 2 irmãos começou a dizer mais do que palavras. Caim já não conversava como antes. O olhar, que um dia foi neutro, talvez até afetuoso, tornou-se pesado, carregado de uma intenção sombria. O coração, consumido pela comparação e pela amargura, feto-se para qualquer conselho, inclusive o divino. Abel, em sua inocência, talvez não percebesse o perigo que crescia ao seu lado. Ele continuava seu trabalho, sua vida, sua devoção. Ele não sabia que o amor fraterno, que deveria ser um porto seguro, havia sido substituído por algo escuro, um veneno que se espalhava silenciosamente. A inveja, quando cresce sem controle, exige ação. Ela não se contenta em permanecer apenas como um sentimento. Ela precisa se materializar. E foi o que aconteceu. Caim chamou Abel para sair ao campo. Um lugar aberto, distante, sem testemunhas. Para Abel, nada parecia fora do comum. Era apenas mais um dia, talvez para conversar, talvez para trabalhar lado a lado. Mas dentro de Caim, a decisão já havia sido tomada. O ressentimento encontrou sua forma final. A frustração se transformou em ódio. O orgulho ferido se converteu em um plano de violência. E em um instante, em um momento terrível, tudo se rompeu. A mão que deveria proteger atacou. O irmão mais velho se levantou contra o próprio sangue. E o corpo de Abel caiu sobre a terra que ele tanto amava. Não houve grito registrado nas escrituras. Não houve descrição de uma luta ou defesa. A vida foi interrompida de forma abrupta
brutal. O primeiro assassinato da história da humanidade havia acontecido. O chão absorveu o sangue inocente. A terra, que antes era fonte de sustento e vida, agora testemunhava a morte, a traição. E o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio pesado, definitivo, irreversível. Caim permaneceu ali, sozinho, diante do corpo do irmão, diante das consequências terríveis do seu ato. Nada do que ele sentia, nenhuma raiva, nenhuma inveja, justificava o que havia feito. E nada poderia ser desfeito. Então a voz de Deus voltou a ecoar, não como surpresa, pois Deus tudo sabe, não como ignorância, mas como um confronto direto, uma oportunidade para confissão. Onde está Abel, seu irmão? A resposta de Caim veio fria, defensiva, carregada de desprezo e uma tentativa fútil de se esquivar da responsabilidade. Não sei, sou eu o responsável por ele? Essa pergunta retórica revelou mais do que Caim imaginava. Sim, ele era responsável, porque a vida do outro, especialmente a de um irmão, nunca nos é indiferente. A sua negação era, na verdade, uma confissão de sua culpa. E Deus respondeu: o que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim da terra. O sangue falava, a injustiça não poderia ser escondida, a violência não poderia ser negada. Ela deixava um rastro, um clamor que chegava aos céus. Caim havia ultrapassado o limite. Ele não apenas matou seu irmão, ele rompeu um laço sagrado, um laço que jamais poderia ser restaurado. O mundo agora carregava uma marca profunda, e a humanidade entrava em um novo e sombrio estágio da sua própria escuridão. A resposta divina veio como uma sentença. Não houve como voltar no tempo. Não houve como apagar o que foi feito. A terra, que antes recebia o trabalho de Caim e lhe dava frutos, agora resistiria a ele. O solo não responderia como antes. O seu esforço não traria mais a mesma recompensa, o mesmo descanso. Caim se tornaria um errante, um fugitivo, sem raízes, sem lugar fixo. O peso da sua culpa o acompanharia aonde quer que ele fosse. Ele seria um estrangeiro em toda parte, constantemente lembrado do que havia feito. Foi então que o medo tomou conta dele. Não o medo ou o arrependimento pelo que havia feito a Abel, mas o medo do que poderia sofrer. Ele temeu ser tratado como tratou seu irmão. Temeu que a violência que ele mesmo liberou no mundo se voltasse contra ele. Qualquer que me encontrar, me matará, ele disse. Mesmo diante de tamanha falha, Deus não permitiu que a vingança fosse o fim da história. Um sinal foi colocado sobre Caim, não como uma marca de aprovação ou perdão, mas como um limite imposto à vingança humana. A justiça seria mantida, mas o ciclo de sangue não continuaria naquele momento. Daquela forma, a vida de Caim foi preservada, mas a sua paz foi perdida para sempre. Caim partiu, deixou para trás sua família, a terra de sua infância e o corpo de seu irmão. Ele levava consigo a vida preservada, mas um coração marcado pela culpa e pelo exílio. A terra agora conhecia algo novo, não apenas a morte, mas a memória da morte, a cicatriz da violência. Abel não voltou. Sua voz foi silenciada cedo demais, mas sua história permaneceu. Sua oferta, feita com coração sincero, ecoou através dos séculos como um testemunho de fé. Sua morte se tornou um lembrete eterno de que a injustiça clama, de que a violência deixa marcas indeléveis e de que a inveja, quando não é enfrentada e dominada, destrói tudo ao redor. A história de Caim e Abel não é apenas uma narrativa antiga. Ela se repete todos os dias, em menor ou maior escala, sempre que o coração humano escolhe comparar, em vez de cuidar. Sempre que o orgulho fala mais alto que a consciência. Sempre que o outro é visto como uma ameaça e não como um irmão. Essa foi a primeira morte. Mas, infelizmente, não foi a última. Ela revelou algo profundo e desconfortável sobre a condição humana. O mal não nasce do nada. Ele cresce dentro de nós, alimentado por sentimentos que, se não forem controlados, podem nos levar por caminhos terríveis. Se essa história falou com você de alguma forma, curta este vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias bíblicas contadas de forma profunda e envolvente. E, por favor, deixe nos comentários qual outra história bíblica você gostaria de ver aqui. Porque conhecer o início da violência é um passo fundamental para não a repetirmos em nossas próprias vidas. Obrigado por assistir e até a próxima.